Bom dia mais uma vez a todo mundo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica. E dentro dessa aula de dilatação nós vamos ver dilatação nos sólidos, nós vamos ver dilatação nos líquidos e nós vamos ver um pouquinho de dilatação dos gases. Até agora nós vimos a parte de calor e de temperatura, né? Nós vimos todas as definições direitinho. O que é calor, o que é temperatura, o que é uma troca de calor, para chegar e estudar as leis da termodinâmica, que é o nosso capítulo seguinte. Então, agora nós vamos ver uma aplicação de todos esses conceitos que nós já vimos até agora, né? A dilatação ela é um processo que acontece com os corpos e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Qualquer coisa vocês me perguntam, mandam mensagem para mim ou tiram dúvida aqui ao vivo durante a aula. Beleza? Então, bora lá. O que é, na verdade, essa dilatação? Deixa eu ajeitar aqui para eu não ficar na frente de vocês. O que é essa dilatação, na verdade, né? Se eu ficar aqui nesse cantinho, vocês conseguem me ver na tela do Meet? Por enquanto, sim. Pronto. Então, eu vou deixar assim que dá certo. O que é uma dilatação? Quando a gente fala a palavra dilatação, o que é que vem na cabeça de vocês? Alguém aqui usa óculos? Algum de vocês? Quando vocês foram fazer os exames lá no oculista, vocês não tiveram que fazer um processo de dilatação de pupila, não? Sim. Eles colocam colírios no seu olho. E o que acontece com a pupila de vocês? Dilata. O que é dilatar? Hein, Giovana? Não, professor. Não sei explicar, não. O que aconteceu com sua pupila, você sabe? Você chegou a perceber o que aconteceu com a pupila, além de você ficar cega? Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, né? Tava o olhão. Fica do tamanho do mundo, a bolinha. Cresce, né? Pronto. Aí é onde tá. A dilatação, ela tá relacionada, assim, com calor e temperatura. Mas ela tá mais relacionada com a mudança de característica física de algum material. Por exemplo, a nossa pupila. Quando a gente faz o exame de vista, a nossa pupila ela dilata. Não sei se vocês já perceberam, mas a nossa pupila, que é essa bolinha preta que a gente tem aqui no olho, ela cresce e ela diminui de tamanho. Já perceberam isso? Ela cresce à medida que você, naturalmente, né? Sem estímulo de remédio. Ela cresce à medida que você está num ambiente com pouca luz e ela contrai num ambiente que tem muita luz. Isso é um processo de dilatação. No nosso caso aqui, nós vamos ver processos de dilatação térmica, que está associada, na verdade, com temperatura e calor. Então, o que é um processo de dilatação térmica, né? Antes de a gente chegar na definição bem concreta de dilatação, nós precisamos relembrar o que a gente viu, tá? Então, a dilatação é uma expansão das moléculas. Eu peço desculpas por esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo essas batidas, mas é porque estão construindo uma casa aqui do lado da minha e essa obra é quase que infinita, então ela vai ficar fazendo zoada aí, eu só peço desculpa, tá? Então, esse processo de dilatação é um processo de expansão de moléculas. Ela pode crescer, e ela também pode contrair, ela pode crescer e pode diminuir. Então, é importante que a gente lembre, né, os conceitos de temperatura e calor. Então, o que é a temperatura? A gente já viu que a temperatura está associada com o grau de agitação das moléculas.
A gente sabe que quanto mais agitada as moléculas, maior é a sua temperatura. E o calor, na verdade, é uma forma de energia que surge a partir de corpos com temperaturas diferentes. Então, quando eu tenho uma interação entre corpos com temperaturas diferentes, eu tenho um processo de transmissão de energia. E essa transmissão de energia do corpo que está geralmente quente para o corpo que está frio, ou seja, o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, esse processo de troca se dá o nome de calor, tá? Então, só para a gente acompanhar aí o slide, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, né? De uma forma bem bruta. E calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferença de temperatura, né? Entre corpos. Então, você tem aí o corpo quente e o corpo frio. E você tem esse processo de troca de energia entre esses corpos, tá? Então, para frente. O que é a definição de dilatação térmica? Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Observação. Aí nós temos a palavra crescimento. Só que a dilatação, ela também pode ser de contração. Então, ao invés de crescer, eu tenho uma diminuição. Então, a melhor palavra aí seria uma variação nas dimensões do corpo. Então, essa dilatação é uma variação nas dimensões de um corpo. Pode ser para mais, pode ser para menos. Então, como é que isso acontece? Eu esquento, por exemplo, um material, eu esquento um corpo, e esse corpo ele sofre um aumento de tamanho. Assim como eu posso resfriar um corpo e esse corpo sofrer uma contração do seu tamanho, uma diminuição do seu tamanho. Só que aí nós vamos ver na aula de hoje que esse crescimento ou essa contração, elas podem ser em determinadas regiões específicas. Pode ser que eu tenha, por exemplo, um aumento só em uma dimensão. Pode ser que eu tenha um aumento em 2 dimensões ou em 3 dimensões. E aí nós vamos ter diferentes tipos de dilatação, tá? Lembrando que a dilatação nos sólidos acontece de uma forma, a dilatação nos líquidos acontece de outra forma e a dilatação nos gases também acontecem de outra forma, tá? Pra frente. Pra gente pensar melhor, o que a gente poderia fazer se a gente tivesse que abrir, por exemplo, uma tampa de um vidro de azeitonas? Sabe aqueles vidros que vêm super difíceis de abrir? Será que teria alguma forma de a gente abrir sem tanta dificuldade, sem precisar fazer tanta força? A tampa de metal e a tampa de vidro, será que elas sofrem alguma alteração quando elas são aquecidas? E como esse fenômeno ele pode ser explicado fisicamente? Então, bora lá. Vamos tentar responder essas perguntas? O que é que vocês acham? Como é que a gente poderia facilitar aí a abertura da tampa de um vidro de azeitonas? Só fazendo força? Será que a gente poderia utilizar as coisas que a gente aprendeu em física até agora para abrir essa tampa aí de maneira mais fácil? Hein, gente? Não me deixe falando sozinha, não. Vocês estão tudo dormindo, me ouvindo? Ninguém? Então, bora lá. Nós podemos utilizar, por exemplo, o aquecimento. Então, o que é que acontece quando a gente aquece vidro e metal? O vidro e metal, eles sofrem processos de dilatação diferentes. O metal é um melhor condutor. Então,
entende-se que o metal ele vai aumentar de tamanho, enquanto que esse processo de aumento de tamanho do vidro é mais lento. Então, o que é que acontece? Com a tampa ficando um pouquinho mais larga, você consegue abrir ela sem tanta força. Como é que a gente explica isso em física? A gente explica isso em física com um processo de dilatação. Tanto o metal quanto o vidro eles vão dilatar, mas eles dilatam medidas diferentes. Por isso que eu consigo, por exemplo, abrir essa tampa de metal, né? Porque ela e o vidro, eles vão ter processos de dilatações diferentes. Assim como, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a ver uma linha de trem, já tiveram a oportunidade de ver uma linha de trem de perto, mas essa linha de trem ela tem algumas falhas. Ela não é esse metal contínuo o tempo inteiro. Esse metal ele tem várias aberturazinhas. E aí vocês perguntam por quê, né? Exatamente porque esse metal ele fica exposto o tempo inteiro. Então, por exemplo, em um dia muito quente, antigamente, quando não se tinha essas aberturas, do nada a linha de trem empenava. E as pessoas ficavam assim, mas por que que isso está acontecendo? Por que que a linha de trem está empenando, está desviando o caminho, tá assim, ela fica assim apontando para cima. Então, por que que isso está acontecendo? O que é que está havendo? Até que foi observado, né, que quanto mais exposto a temperaturas altas a linha de trem era, mais isso acontecia. Por quê? Porque não se estava levando em consideração a dilatação do material com o aumento de temperatura. Então, se eu tenho uma linha de trem exposta, um metal exposto o tempo inteiro a altas temperaturas, eu vou ter como consequência um processo de dilatação nesse material e ele vai deformar, tá? Então, a linha de trem, ela sofre um processo de dilatação devido à exposição. Na casa de vocês, se a casa de vocês tiver piso de cerâmica, vocês vão perceber que entre uma cerâmica e outra existe um material, né? Geralmente se coloca rejunte entre uma cerâmica e outra. Vocês já pararam para se perguntar o porquê disso? Por que que uma cerâmica não pode ser colocada coladinha com a outra? E, além disso, existe uma diferença entre a espessura desse rejunte, se for cerâmica e se for porcelanato. Se for cerâmica, precisa de uma largura, espessura, né, maior. Se for porcelanato, a gente já consegue uma linha mais fininha de rejunte. Para que isso? Será que é estética? Será que isso é para deixar um piso mais bonito ou não? Isso daí é exatamente porque os nossos pisos eles sofrem processos de dilatação. Então, em um dia mais quente, o que acontece com o nosso piso? Se a gente tiver, por exemplo, numa cidade em que essa variação de temperatura seja muito expressiva, o que acontece com o nosso piso? Ele vai sofrer um processo de dilatação. Então, ele vai crescer de tamanho. Se não tivesse o rejunte, o que aconteceria? As duas pedras de cerâmica cresceriam, não teriam espaço entre elas, permitindo que ela crescesse, e uma ia forçar a outra, quebrando. Às vezes acontece, por exemplo, de quem vai assentar o piso, assenta errado. Aí o que acontece quando dilata? Quebra. Então, todos esses materiais, por exemplo, que são pensados numa casa, a dilatação tem que ser levada em consideração, senão ela quebra inteira. Por quê? Porque uma casa, na verdade, todos os materiais, eles são expostos a diferentes temperaturas o tempo inteiro. Então, uma coisa que a gente coloca, por exemplo, no congelador. Se a gente colocar uma garrafinha
de água, de vidro, completamente cheia dentro do congelador, o que é que vai acontecer com essa garrafa? Se você esquecer lá e essa água chegar a congelar por completo, pode esperar que a sua garrafa quebra. Porque a água e o vidro têm dilatações diferentes. Então, é por isso que às vezes você coloca algum líquido no congelador e quando ele congela por completo, geralmente você tem um recipiente quebrado. Quem usa aquelas vasilhinhas de plástico vai perceber bastante isso. Se você colocar ela muito cheia, por completo no congelador, e ela tiver uma vedação bacana, pode esperar que ela quebra. Exatamente pelo processo de dilatação. Tá? Pra frente. Os postes. Não sei se vocês já perceberam, mas de dia, os fios, eles ficam mais longos. É como se eles estivessem mais distantes. Ó, aqui, ó. Os fios de telefone ou luz, os fios de energia, expostos ao sol, eles variam as suas temperaturas, fazendo com que o fio se estenda de um comprimento L0, esse L0 é um comprimento inicial, para um comprimento final L, aumentando assim a sua curvatura. De dia eles ficam como se fossem maiores, de noite eles já ficam mais retinhos. Prestem atenção nesse fenômeno, vocês conseguem ver esse a olho nu. Não é que a gente vai estar assim, por exemplo, olhando para o nosso piso e vendo se ele cresceu. Alguns processos de dilatação, eles são quase imperceptíveis, né? Mas, por exemplo, os fios é um processo de dilatação super perceptível. Você consegue ver, sem muito esforço, que um fio de dia ele tem um tamanho e um fio à noite tem outro. Será que é porque esse fio ele fica se movimentando? Não, ele dilata, tá? Pra frente. O primeiro processo de dilatação que nós vamos estudar é o processo de dilatação linear. A dilatação linear é um tipo de dilatação que acontece em uma dimensão. Como assim? Eu tenho, por exemplo, esse papel aqui. Estão vendo ele, né? E quando eu falo assim, uma dimensão, é porque eu só tenho uma linha de trabalho, que é, por exemplo, essa linha aqui de observação. Uma linha de trabalho. Duas dimensões, eu passo a observar duas linhas de trabalho ou dois eixos. Por exemplo, essa parte aqui do papel deitada é um eixo, essa parte do papel em pé, outro eixo. Então, eu tenho dois eixos. E quando eu vou observar três dimensões, eu vou trabalhar com três eixos. Aí eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Esse eixo aqui é um, esse eixo aqui em pé é outro, e esse aqui, ó, que tá no meio, não sei se vocês estão conseguindo entender assim, é o terceiro eixo. Em matemática, quando eu estudo, por exemplo, uma dimensão, eu estudo apenas o eixo X. Quando eu estudo duas dimensões, eixo X e eixo Y. Quando eu estudo três dimensões, eu estudo eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, quando eu falo em uma, duas e três dimensões, é isso aí. Em três dimensões, eu tenho as minhas figuras reais. Por exemplo, esse telefone aqui é um telefone que está em três dimensões. Por quê? Eu consigo ver largura, eu consigo ver comprimento e eu consigo ver espessura. Então, eu tenho todas as informações sobre o objeto que eu estou vendo. Essa folha aqui pode ser um exemplo de duas dimensões. Porque se eu considerar
como essa largura dela, essa espessura, sendo desprezível, sendo muito pequena, eu trabalho com uma folha que tem só a altura e comprimento. Então, eu tenho duas dimensões. Só consigo identificar duas dimensões nessa folha. Uma, duas. E, por exemplo, se eu tiver... Vamos imaginar que esse fio aqui do fone de ouvido seja um fio bem fino, tá? Que a gente não consiga calcular a espessura dele. Eu só consigo calcular, saber o tamanho. Então, o tamanho que eu digo é o comprimento. Quando eu só consigo identificar uma coisa no meu objeto, que essa coisa agora, por exemplo, é o meu comprimento, eu estou trabalhando com uma dilatação em uma dimensão. Então, por exemplo, essa dilatação que está aí no slide de vocês é uma dilatação chamada de dilatação linear. Vem de linha. Então, linear, linha. Ocorre quando o corpo sofre uma expansão em uma dimensão. Por exemplo, vamos imaginar que esse aqui, ó, seja o meu comprimento inicial. Esse aqui, tá? Aí eu vou esquentar esse fio e esse fio vai passar desse comprimento para esse comprimento. Então, antes eu tinha um processo, ou antes eu tinha um comprimento inicial, que eu dei o nome de L0, L vem de comprimento, e agora eu tenho um L final, que é o meu comprimento final. O que acontece com isso? A dilatação do fio, ela depende de 3 fatores. Ela vai depender da substância na qual o fio é feito, ela vai depender da variação de temperatura sofrida pelo fio e vai depender desse tamaninho aqui inicial. Então, para diferentes materiais, eu tenho diferentes valores de dilatação. Como vocês estão vendo que a dilatação ela depende do tipo de substância que o material é feito, então todos os corpos eles têm um processo de dilatação bem próprios, tá? Aí, ó, equação da dilatação linear. Então, esse ΔL aqui que vocês estão vendo meu mouse em cima dele é chamado de dilatação linear. Esse é o símbolo da dilatação, variação de comprimento, tá? Essa variação de comprimento, ela vai ser igual ao comprimento inicial, que é esse L0. Esse alfa é exatamente a característica do material, então é um coeficiente de dilatação linear que depende do material e vai depender da variação de temperatura, do quanto esse corpo mudou a sua temperatura. Quanto maior a mudança de temperatura, mais significativa, ou seja, maior, é a minha dilatação, dependendo do meu material. Tá bom? Alguma dúvida aqui nessa parte de dilatação linear? Sim ou não? Para frente. Pode ir? Olha aí. ΔL é a variação de comprimento do fio, ou seja, é o comprimento final menos o comprimento inicial. L0, comprimento inicial. LF, comprimento final. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, uma característica da substância, por exemplo. E ΔT é a variação de temperatura, que eu não vou explicar porque a gente já viu isso durante o ano inteiro praticamente. Dilatação superficial, eu já saio de uma dimensão e passo para duas dimensões. Por exemplo, eu tenho essa figurinha aí no slide, que eu vou ter um aro metálico e uma moeda de metal para passar por esse aro, certo? Então, o que acontece? Eu vou tentar passar essa moeda, que inicialmente vai estar fria,
pelo meu aro de metal. Essa moeda, na primeira figura, indica que ela passa direto aqui, ó. Você tenta colocar a moeda e ela passa direto. O que é que eu faço para essa moeda ficar presa no meu... Desculpa. O que é que eu faço para essa moeda ficar presa no meu aro metálico? Eu vou esquentar ela. Então, eu aumento a temperatura dessa moeda, consequentemente, ela vai aumentar de tamanho e assim ela consegue ficar presinha aqui, ó, nessa arruela de metal, tá? Então, o que é isso? Há corpos que podem ser considerados bidimensionais, ou seja, com duas dimensões, pois a sua terceira dimensão ela é desprezível. É o exemplo, por exemplo, da nossa folha. A espessura dela é tão fina que quando eu comparo com o comprimento e com largura, ela pode ser desprezível. Então aqui, ó, eu tenho essa folha. Se eu esquentar essa folha, ou seja, se eu aumentar a sua temperatura, essa folha ela vai sofrer um processo de dilatação. Então, nesse processo de dilatação, eu já vou ver a área dessa folha inteira aumentando de tamanho. Ela não vai aumentar, por exemplo, só no comprimento, mas ela vai aumentar no comprimento e na altura. Então, para que eu precise, ou para que eu saiba, por exemplo, trabalhar com uma dilatação superficial, eu tenho que lembrar de alguns conceitos lá da matemática. Por exemplo, o conceito de área. Como é que eu calculo a área de uma superfície? Sabendo as características de que essa superfície é composta. Por exemplo, se for um retângulo, eu só preciso fazer base vezes altura. Se for um círculo, já muda. Se for, por exemplo, algum tipo de material que não tenha uma forma bem definida, já muda também. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, uma chapa retangular, que podia ser o exemplo dessa folha, só que feita de metal, que ao ser aquecida, ela teve toda a sua superfície aumentada. Ou seja, ela saiu de uma área inicial e essa área ela vai ser chamada de S. S de superfície. Então, ela vai sair de um S inicial, que é o SI, e vai passar para um S final. No nosso caso, um S maior. Ela vai deixar de ser pequenininha e vai passar a ser maior, tá? A dilatação superficial, analogamente, ou seja, da mesma forma que a dilatação linear, ela depende também de 3 fatores. Ela depende de quê? Da variação de temperatura sofrida por esse corpo. Ela depende da área inicial. Lá a gente dependia do comprimento inicial. Aqui a gente vai depender da área inicial. E, por fim, vai depender do que o material é feito. Por quê? Porque aqui também vai surgir um coeficiente de dilatação linear. Só que agora, como a gente está trabalhando com superfície, esse coeficiente de dilatação linear, ele precisa ser alterado, porque não vai mais ser só uma linha que vai ser dilatada, mas vai ser uma superfície. Então, eu relaciono essa dilatação linear a 2 dimensões. E quando eu faço esse processo de relacionar essa dilatação a uma segunda dimensão, eu transformo esse alfa em uma outra incógnita, que essa outra incógnita vai ser chamada de beta. Então, esse meu beta é igual a 2 vezes a minha dilatação linear, porque a dilatação linear agora está trabalhando com 2 dimensões, tá? Para frente. Essa é a minha equação da dilatação superficial.
Então, eu tenho aqui ΔS. ΔS é dilatação superficial. Eu tenho um beta. Esse beta é chamado de coeficiente de dilatação superficial. SI é a superfície ou área inicial. E ΔT é a minha variação de temperatura. Por fim, eu tenho um terceiro tipo de dilatação, chamado de dilatação volumétrica. Se eu já vi, por exemplo, uma dimensão, agora eu vi 2 dimensões e eu preciso ver o que é que acontece em 3 dimensões. Em 3 dimensões, eu passo a trabalhar com um volume. Estou trabalhando com o corpo inteiro. Então, a grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: comprimento, altura e espessura. Quando este corpo é aquecido, o sólido ele sofre uma expansão por inteiro. Então, ele sofre uma expansão em cada uma dessas dimensões, resultando num aumento total de volume, né? Equação da dilatação volumétrica. De maneira semelhante aos outros processos, ela também vai depender do volume inicial, de uma característica do material, que também, da mesma forma que eu expliquei agora para 2 dimensões, para 3 dimensões eu tenho 3 vezes o meu alfa, que é a minha dilatação linear, e essa vai receber o nome de gama, dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica, e da variação de temperatura. Então, sempre é desse jeito, uma característica do material, o quanto esse material tinha de tamanho inicial e o quanto mudou a sua temperatura. Tá aí, ó, ela. ΔV é a dilatação volumétrica. Essa letrinha aqui é chamada de gama, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica. VI é o volume inicial e ΔT é a minha variação de temperatura, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho essa minha dilatação dos líquidos, como é que ela ocorre. Os líquidos, assim como os sólidos, eles também sofrem dilatações ao serem aquecidos. Uma vez que ele não tem uma forma própria, né? Não tem como você dar, por exemplo, uma forma a um líquido. Ele assume a forma do recipiente. Uma vez que não tem uma forma própria, fato esse devido à gravidade, adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre da ação gravitacional, né, no espaço, por exemplo, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área da superfície para um determinado volume. Quando você vai trabalhar, por exemplo, em matemática, a menor área possível assumida por um corpo é a forma circular. Ao se ver o conjunto recipiente mais líquido ser aquecido, tem-se a sensação de que apenas o líquido teve o seu volume aumentado, mas, na verdade, ambos os corpos em diferentes estados físicos, ou seja, um é sólido e o outro é líquido, eles sofrem uma dilatação. Como o líquido ele tem mais facilidade em absorver calor, sofre uma variação de volume maior do que o recipiente sólido. O que se observa é o que nós chamamos de dilatação aparente. Então, por que o líquido acaba sendo diferente? Porque o líquido, primeiro, ele vai estar em contato com o recipiente, ele vai estar dentro de um recipiente, ele vai assumir essa forma do recipiente, por isso que eu falei da garrafa, por exemplo, no congelador. O líquido ele vai assumir a forma da garrafa. Só que tanto a garrafa sofre um processo de dilatação, quanto o líquido sofre um processo de dilatação. Então, eu preciso da influência de um no outro. Essa dilatação é chamada de dilatação aparente. Então, para saber o valor real da dilatação, né, do líquido,
eu preciso adicionar a dilatação do recipiente. Eu preciso fazer essa relação entre os dois processos de dilatação. Para isso, eu devo conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica tanto do líquido quanto do recipiente. E aí eu faço uma relação entre a dilatação do líquido, a dilatação aparente e a dilatação do recipiente. Então, em resumo, eu tenho aqui, por exemplo, um recipiente com um volume zero, todo completinho de líquido. Aí eu vou passar por um processo de aquecimento. Só que, como vocês estão vendo, esse recipiente está completamente cheio. Quando eu esquentar, tanto o recipiente quanto o líquido vão passar por processos de dilatação. Então, vai haver mudança nos dois, só que uma mudança diferente em um para o outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que vai transbordar. Esse volume aqui de líquido extravasado vai servir para me dizer qual é a dilatação aparente que esse líquido sofreu. Então, eu utilizo esse valor, que eu vou descobrir através dessa água que vai sair do recipiente, desse líquido que vai sair do recipiente, e eu preciso saber qual foi a variação de volume do recipiente, para que eu possa, enfim, chegar num valor real de dilatação do líquido, tá? Para frente, por último, para a gente conseguir terminar a nossa aula de hoje completinha, eu preciso falar um pouquinho sobre a dilatação dos gases. Então, os gases, eles têm ainda mais facilidade de absorver calor, né? Do que os líquidos. Por isso, são substâncias comumente utilizadas em experimentos termodinâmicos. Para que os balões, por exemplo, eles possam levantar voo, o gás que preenche o seu conteúdo, ele deve ser aquecido. Não sei se vocês já viram, mas nos balões tem uma chama. E essa chama, quando ligada, né, faz com que o balão suba, por exemplo. A expansão volumétrica é tão intensa que a densidade do gás dentro do balão torna-se menor que a densidade do ar da atmosfera. Por isso que ele flutua. Então, aqui eu sugiro, na verdade, uma atividade. Vocês podem, por exemplo, fazer essa atividade. A gente pode até fazer junto essa atividade. Eu trago para mostrar para vocês. Não sei se vai ser fácil de mostrar, mas eu vou tentar. Para que a gente possa ver essa dilatação na prática. Na aula da semana que vem, nós vamos ter só exercícios sobre dilatação, para que a gente possa fechar esse conteúdo com chave de ouro, tá? Então, para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima aula aqui no nosso canal.